Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É um prazer falar com vocês nesse breve vídeo. Meu nome é Rubens, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nessa manhã gostaria de meditar com você no que nos traz a Santa Escritura, através do livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo de número 3. Há uma citação ali maravilhosa, onde nós vemos que o título nos diz que a cura de um coxo. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 1, assim diz o Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava assentado à porta formosa. Encheram-se de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aqui nós encontramos um momento singular na vida de dois grandes homens de Deus da época, Pedro e João. Não agora mais aquele Pedro afoito, aquele Pedro que primeiro falava para depois pensar. Não mais aquele João que um dia queria que caísse fogo do céu para matar os samaritanos, mas um Pedro e um João totalmente transformados, reavivados pelo poder do Espírito Santo. Aqui nós encontramos que, como era de costume, esses homens eram homens de oração. E você viu aqui que a Santa Escritura nos diz que por volta da hora nona na Bíblia é o horário das 15 horas, 3 horas da tarde. O horário onde Pedro e João tinham o hábito de ir à casa de oração para orar. Quantas vezes nós oramos por dia? A Bíblia diz que Davi e Daniel oravam 3 vezes por dia. São hábitos, são costumes, e tem pessoas que fazem isso de um modo natural, não por desencargo de consciência. Muitas vezes nós não temos essa sensibilidade. Nesse mundo em que vivemos, nesse município, nessa cidade, nesse país agitado e corrido em que vivemos, muitas vezes nós não temos tempo de orar. Muitas vezes aquela oração de meio minuto, realmente só para dizer que realmente assim o fizemos. Mas que possamos tomar cuidado e nos prepararmos para gastarmos alguns instantes aos pés de Cristo, tal qual Maria assim o fez, escolhendo a melhor parte para estar ouvindo a voz do Mestre. Pedro e João, no horário nono, às 3 horas da tarde, foram até o templo para orar. E ao chegar ali, eles viram um rapaz, um homem, coxo, estava ali assentado e pedindo esmola. Nós já vimos muitas vezes, em algumas igrejas na cidade onde moramos, pessoas pedindo esmolas na entrada das igrejas. E muitas pessoas ali então fazem, uns realmente por caridade, por amor, por se condoer com a pessoa, e outros dão apenas por dar, de um modo qualquer, algumas moedas que lhes sobram no bolso. E quando esse homem viu Pedro e João se aproximando, ele estendeu também suas mãos. E o que ele queria? Ele queria algo que já era algo notável, diário. Ele queria alguma moeda, ele queria alguma esmola. Mas o que me chama a atenção aqui, sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? É que Pedro, a Bíblia nos diz aqui que olhou de um modo fixo nos olhos daquele rapaz. E também pediu para ele: olhe para nós. Só pode dizer olha para nós quem andou com Cristo. E Pedro e João andaram com Cristo. Aqueles 10 dias no cenáculo, aonde esse relato se faz presente,
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ali então foi um momento maravilhoso, porque eles se prepararam naqueles 10 dias para poder realizar o santo trabalho de Deus. Eles falaram, olha para nós. E aquele rapaz, quem sabe, ficou ali agora espantado, esperando que talvez receber alguma dádiva suficientemente boa. Mas aqui o que me chama a atenção é que Pedro e João falaram assim, nós não temos prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Sabe, meu querido irmão, essa passagem aqui me deixa muito claro que a teologia da prosperidade cai por terra. Você deve ter ouvido falar que quem vem para os braços de Deus, para quem renuncia o mundo e aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida realmente dará uma guinada de 180 graus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. No mundo religioso, há muitas pessoas fazendo barganha com Deus. Aqui eu fico vendo, imaginando, se alguém deveria ser homens de posse, homens de bem, seria Pedro e João. Mas Pedro era pescador. A Bíblia não diz que Jesus Cristo deu um barco novo para Pedro. Mateus era coletor de impostos. A Bíblia não diz que Jesus Cristo deu para ele um escritório de contabilidade no centro de Jerusalém. Lucas era médico, conforme diz o livro, a carta de Paulo a Colossenses, no capítulo 4. Lucas não tinha uma clínica especializada ou um hospital particular. Pedro disse para aquele homem, nós não temos ouro e nem prata. Alguém pode dizer, mas como que você é cristão e vive nessa penúria, vive nesse estado de pobreza? Como que você não tem ouro? Como que você não tem prata? Você não é servo de Deus? Deus não é o teu pai? O Senhor Jesus Cristo não morreu por você? Você não é discípulo dele? Como que você não tem bens materiais? Ainda mora em casa de aluguel? Ou quem sabe ainda não tem um automóvel? Não tem uma condição financeira melhor? Você tem certeza que você está indo nessa sua igreja lá e está sendo bem orientado? É o que as pessoas dizem. É o que as pessoas questionam. Pedro e João não possuíam bens nenhum nessa terra. Eles não possuíam ouro e nem prata. E a teologia da prosperidade aqui cai por terra. Porque me desculpem de dizer, mas é uma vergonha o que nós encontramos nas denominações religiosas, que virou realmente um verdadeiro mercado, vendendo a palavra de Deus. E Paulo diz que nós não somos como muito, que fazem mercadoria com a palavra de Deus. Pedro falou para aquele homem, olhe para nós. Eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te. Ele não tinha os bens dessa terra, mas ele tinha o poder do Senhor Deus Espírito Santo sobre sua vida. Pedro e João eram conduzidos pelo Senhor Deus Espírito Santo. E a Bíblia nos diz aqui agora que ele tomou aquele homem pela mão direita e levantou. Imediatamente, ele se firmou, os pés e os seus tornozelos. Um milagre maravilhoso. Algo realmente fantástico. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que em Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço e farão maiores ainda. Aqui está acontecendo essa promessa, essa profecia na vida de Pedro e na vida de João. E na vida de todos os filhos de Deus de todos os tempos. Que o Senhor Deus poderá usá-los para realizar esses santos milagres. Veja que na vida de Pedro, logo mais à frente, ele orou por Dorcas e Dorcas foi ressuscitada. Não pelo poder de Deus, não pelo poder de Pedro, perdão, mas pelo poder de Deus. Pedro foi apenas um instrumento, como um Eutico que caiu no terceiro andar de uma casa da janela e Paulo orou e aquele homem ressuscitou, fazendo tal qual as obras que Cristo havia feito no passado. Aqueles que creem em mim farão as mesmas obras que eu faço, disse Jesus, e farão maiores ainda. João 14, verso 12. E aqui então, nós vemos que Pedro, usado pelo Senhor Deus Espírito Santo, usou aquele instante para fazer com que aquele homem pudesse agora ter uma vida reavivada, uma vida reformada, e quem sabe agora poder andar, se locomover e com dignidade trabalhar
e ganhar o seu sustento de um modo honrado. Sabe, queridos, o Deus de Pedro e de João é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele também quer nos usar. Nós precisamos apenas estarmos dispostos a sermos usados por esse Deus maravilhoso, para que possamos também, não somente revelar o seu nome através das leituras da Santa Escritura, mas através da nossa vida diária. E você possa ter essa disposição de ter um tempo para Deus, orar, separar um horário das 24 horas e assentar-se aos pés de Cristo e conversando com Ele no seu dia a dia e sendo um instrumento da pessoa maravilhosa do Senhor Deus e Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.